Olá, no programa de hoje vamos falar um pouco mais sobre a decisão da Anvisa, que permite a venda de produtos à base de cannabis em farmácias do país. Os produtos só poderão ser vendidos mediante prescrição médica e a receita ficará retida. Continua proibida a venda em farmácias de manipulação. Quem quiser produzir algum produto à base de cannabis no Brasil vai ter que importar o extrato da planta e pedir autorização à Anvisa, atendendo a uma série de requisitos. A norma é temporária e deve ser revisada em até 3 anos, tempo definido pela agência para a comprovação da eficácia e da segurança das formulações em tratamentos. E para debater esta nova regra estão comigo Meiruze Souza Freitas, diretora adjunta da Anvisa, e a advogada Luciana Munhoz, que atua com biodireito. Muito obrigada pela presença de vocês. Diretora, eu gostaria de começar esclarecendo a diferença entre maconha, cannabis, canabidiol, THC. Eles são todos da mesma família? Ótima oportunidade. Medicamento são substâncias, são produtos aprovados e avaliados pela Anvisa ou por qualquer outra autoridade que tem todos os estudos para comprovar a sua eficácia, a sua segurança e a sua qualidade. Os produtos de cannabis, que contêm as substâncias canabidioides, o THC, eles são produtos em desenvolvimento, são produtos em pesquisa. Qual que é a diferença? O canabidiol é uma substância presente no produto da cannabis, um canabidioide importante que vem sendo utilizado de interesse médico, e o THC é um outro canabidioide presente também nos produtos da cannabis. O THC tem indicativos de efeitos psicoativos, enquanto o CBD, que é o canabidiol, não tem esse indicativo. Todos os dois produtos, eles estão presentes, né, nos produtos da cannabis, eles têm finalidades terapêuticas distintas. A maconha não, a maconha é considerado realmente um produto ilícito, não medicinal, ele não tem a finalidade de tratamento e tem que ser apartado da discussão medicinal. Agora a gente está falando aqui de produtos, por que eles não podem ser chamados de medicamentos? Porque o produto da cannabis, assim como no Brasil, como no resto do mundo, que vem se discutindo a regularização do produto da cannabis, ele é um produto utilizado muito inicialmente para o interesse dos pacientes, que buscaram isso junto com os médicos, e vem se discutindo pesquisas com a finalidade de comprovar a sua eficácia. Mas não se conhece ainda todos os efeitos desses produtos, principalmente quanto ao uso crônico desses produtos a longo prazo. A gente não sabe ainda quais serão os efeitos, quais são os efeitos adversos, as complicações que podem acontecer com a utilização desses produtos. Há indicativos, sim, para algumas terapias bem importantes, que têm mostrado resultados, tem estudos mostrando que esses produtos possam ter efeitos em algumas doenças, mas ainda não se conhece todos esses efeitos, nem para quais doenças eles poderiam ser indicados, tem estudos iniciais ainda. Então, para a segurança clínica, para o médico prescrever e para o paciente, é necessária a conclusão de todos esses estudos, os quais alguns ainda estão em andamento. Pois é, doutora Luciana, até então, quem depende de um tratamento à base de produtos feitos com canabidiol depende de uma decisão judicial. A partir dessa resolução, como é que vai ser esse procedimento? Vai facilitar muito o acesso do paciente, mas é necessário, claro, que sempre uma prescrição médica. É muito importante que o paciente ele tenha esse respaldo do médico para ele conseguir ir à farmácia procurar, e são em casos específicos ainda. Há um nascedouro do entendimento no Brasil sobre o que é esse tratamento medicinal, inclusive para os próprios médicos e para os pacientes, de como você vai começar a tratar essas decisões e como que vão ser essas prescrições, mas vai facilitar muito, porque atualmente a pessoa tem que ir na Anvisa, pedir autorização, aí você traz a importação. Teve uma facilidade muito grande que foi proporcionada pela própria Anvisa com o tempo e com o aumento dessas autorizações, mas atualmente então a gente vai ter uma facilidade de ir apenas à farmácia, claro que com a prescrição especial, vai ter uma diferença aí e um tratamento e uma regulamentação maior, mas com uma facilidade muito grande que não se tinha antes. E para o médico que precisa receitar um tratamento como esse, essa resolução traz bem mais segurança?
Com certeza. Essa foi uma diferença também muito grande. A partir do momento que você tem a possibilidade de ter um medicamento registrado na Anvisa, o médico ele consegue então ter uma segurança maior, tanto com o paciente, como que também com a agência reguladora do país. E a partir daí o Conselho de Classe como todo, que é o Conselho Federal de Medicina, ele também consegue trazer resoluções que vão dar esse respaldo para o médico. Pois é, doutora Meiruzzi, tem na resolução de vocês as dosagens estabelecidas, como que vai ser o procedimento prático? Como é que vai ser essa fiscalização? Vai ser através do resultado? O que vai precisar na prática ali para o paciente conseguir esse medicamento? Essa regulamentação da Anvisa, ela traz duas categorias de produtos da base de cannabis, né? O produto à base de cannabis com THC até 0,2%. Esse produto, ele tem um perfil de segurança diferente. Esse produto deve ser prescrito também pelo médico, as indicações são estabelecidas pelo médico prescritor, acompanhando o seu paciente, fazendo a avaliação clínica também laboratorial do seu paciente e decidindo pela prescrição. Esse paciente, ele vai até uma farmácia, a facilidade da regulamentação agora é que o produto tem um acesso nas drogarias e pode ser dispensado, inclusive, sob orientação do farmacêutico, e esse produto ele passa para o sistema de gerenciamento da Anvisa de produtos controlados, conhecido como SNGPC. A cada prescrição, esse produto vai para esse sistema, a cada dispensação, aliás, na farmácia, esse produto dispensado, vendido na farmácia, ele vai para esse sistema de forma que a Anvisa controle a venda desse produto. Essas receitas dos produtos de THC 0,2% é conhecida a receita tipo B, uma receita, um talonário azul, que o médico pega a numeração dela, quem entrega para o médico a numeração dessa é a vigilância sanitária local. Então, esse médico também passa por um controle de qual médico que pode prescrever, pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E os produtos com THC acima de 0,2% são considerados praticamente para uso compassivo, pacientes que estão em fases terminais ou que perderam todas as alternativas terapêuticas para sua utilização. E esses produtos têm um controle especial ainda maior. A prescrição desse produto só pode ser por 30 dias, a receita tem um controle maior, é uma receita que a gente chama, conhecida como tipo A, um talonário que sai também pela vigilância sanitária local, dado ao prescritor. E esse também passa pelo mesmo sistema de gerenciamento de controle. A gente acompanha as farmácias sobre essa utilização de produtos controlados, quais farmácias que estão dispensando mais, quais médicos estão prescrevendo mais. E, na ponta, anualmente, essas farmácias também são fiscalizadas para a renovação das suas licenças pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E que nessa fiscalização, nessa reavaliação, também verifica como ocorre a dispensação e como está sendo o controle dessas substâncias, dos medicamentos controlados e também do produto à base de cannabis. Ou seja, uma fiscalização bem rígida, né, doutora Luciana? Exatamente. É interessante perceber os caminhos e os percursos que a Anvisa toma e, inclusive, apontar que isso se deve para entregar segurança para o paciente, entregar segurança também para o médico. A partir do momento que você tem esse controle maior, você consegue, então, implementar uma rigidez no momento de segurança de medicamento, de controle daqueles medicamentos, como um todo, para a sociedade brasileira. Então, isso é muito fundamental quando a gente fala de um medicamento e que está sendo considerado um produto, né, à base de cannabis, que ainda está nesse momento de a gente entender quais são os efeitos colaterais e tudo isso que pode acontecer com o paciente. E toda essa segurança ajuda a valorizar a pesquisa que foi feita para poder trazer a liberação desse medicamento, desse produto, né? Vamos dizer assim, para não falar errado, né, doutora? Exatamente. Houve um percurso já há um tempo que a Anvisa toma para conseguir entender qual a necessidade brasileira desses medicamentos e desses produtos que vão entrar aqui no país. Houve, então, uma pesquisa bem grande, um desenvolvimento, uma consulta pública, audiência, para conseguir entender como que era a necessidade da população brasileira para aí, então, e aí quando a gente fala população, envolve também os médicos como um todo, para aí, então, chegar no consumidor e aí tem a vigilância posterior. Depois que chegar ao consumidor, tem que continuar essa vigilância, né? Então, é fundamental todos esses passos para cada vez mais entregar um produto que seja realmente satisfatório para o paciente. Agora, a gente está falando de doenças bem específicas. A senhora pode exemplificar algumas aí para a gente?
As principais indicações que têm mostrado respostas realmente são para as epilepsias que são consideradas raras, a epilepsia de Lennox, de Dravet, são consideradas epilepsias refratárias, mas também para espasmos, para as dores relacionadas a espasmos, para os pacientes terminais também tem mostrado alguns indicativos em substituições aos produtos derivados de morfina. Tem alguns estudos muito iniciais ainda para discussão de autismo, para câncer, mas ainda muito inicial. Hoje, diria com mais segurança as epilepsias refratárias. Diretora, e esses produtos, eles vão ser fabricados aqui no Brasil ou são importados? Só voltando um pouco em relação à regulamentação, ela tentou pegar toda a cadeia do produto, né? Desde a sua fabricação em território nacional, a importação, a prescrição médica, a dispensação e o monitoramento da Anvisa sobre esses produtos. Quanto à fabricação, a fabricação pode ser em território nacional por indústrias brasileiras, desde que ele importe a matéria-prima em estágio semi-elaborado. Esse é uma matéria-prima com padrão farmacêutico, capaz de garantir que esse produto tenha qualidade. E pode ser importado o produto na sua forma final, tanto importado por uma indústria farmacêutica como uma importadora de medicamentos. O elo de controle desse produto está no mesmo elo de controle de um medicamento. E aí, quem é responsável por essa importação, doutora Luciana, é o farmacêutico ali, a farmácia, tudo certinho, vai seguir todo um procedimento, né? Exatamente, tem toda uma fiscalização anterior até chegar na farmácia e esse procedimento como um todo não envolve tanto o paciente como era antes, que tinha que pedir autorização para a Anvisa, buscar como trazer esse medicamento. Houve todo um percurso desde que teve o primeiro pedido até o momento que a gente vive atualmente e facilitou muito o acesso para o consumidor que vai chegar na farmácia e já vai ter aquele medicamento ali desde que ele tenha a prescrição correta, desde que ele tenha o atendimento correto para conseguir esse produto. Só complementar um ponto que a Luciana brilhantemente já colocou, mas esse produto ele não pode ser importado por uma farmácia. Ele tem que seguir a cadeia de importação de um medicamento. Então, quem pode trazer esse produto para o Brasil? Uma importadora que tem autorização para importar medicamento, que tem autorização especial de controle de substâncias controladas. Uma indústria farmacêutica pode trazer esse produto. E essa rede distribui para a distribuidora, que vem para a farmácia, e ele passa pelo controle de gerenciamento também de produtos controlados. E aí, são só determinadas farmácias, como a senhora já falou aqui, que vão poder vender, né? Apenas farmácias que têm farmacêutico e seja drogaria ou drogarias que não tenha manipulação. Esse produto não está permitido no momento que seja manipulado. Bom, a gente vai voltar a conversar daqui a pouquinho. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais fórum para você. O fórum já está de volta e hoje a gente fala sobre a venda de produtos à base de cannabis nas farmácias do país. Diretora, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre a fabricação do produto. Vamos falar agora do cultivo. É bom alertar que ele continua proibido no país, não é mesmo? Certo. Nesse momento, ainda não foi aprovada a questão do cultivo no Brasil, em especial o cultivo para fins medicinais de produção farmacêutica. Essa questão ainda envolve melhores discussões, melhores avaliações, inclusive dentro do cenário internacional, levando em consideração a atuação da Anvisa, a atuação da Segurança Pública e do próprio Ministério da Agricultura nas discussões relacionadas ao plantio. A senhora falou do cenário internacional. O que a gente pode dizer dos países que já permitem essa venda em farmácias? Os outros países, a grande maioria dos países, eles regulamentaram também uma classe parecida com o Brasil, seria produtos à base de cannabis. Mundialmente, nós temos praticamente 2 produtos só registrados como medicamento. Um deles, inclusive, registrado no Brasil em 2017. E aqui é um ponto que vale esclarecer, que o Brasil já permite que o produto à base de cannabis seja registrado como medicamento. O que trouxe essa regulamentação foi uma facilitação para a autorização de produtos que ainda estão em desenvolvimento, trazendo mais fácil o acesso desses produtos aos pacientes que estão clamando por esses produtos. Em relação ao cenário internacional,
Muitos desses produtos não são controlados dessas outras autoridades. Algumas autoridades autorizaram o plantio, mas também estão discutindo essa autorização, principalmente nas questões relacionadas a descaminho. E nesse momento o Brasil achou mais prudente fazer melhores discussões, envolver mais atores nesse processo para que se discuta uma regulamentação de plantio. Mas algumas decisões pontuais na Justiça estão permitindo esse plantio, doutora Luciana? Sim, já aconteceu em alguns casos de judicialização, então é uma questão interpartes, somente aquela pessoa ali que foi autorizada pela Justiça, que foi permitida esse plantio, mas em nenhum momento, na verdade, a Anvisa discutiu esse plantio individual, né? Era um plantio para questões farmacêuticas, era uma outra proposição. Então, esse caso de plantio individual é uma questão que envolve, inclusive, a própria Polícia Federal, porque a partir do momento em que o juiz autoriza aquele plantio, a polícia não pode entrar na casa da pessoa e recolher como se fosse a produção de uma droga em si, mas foram para alguns casos muito pontuais e muito específicos e individuais. E fora desses casos pontuais, específicos e individuais, quem não cumprir essa determinação está sujeito a que tipo de responsabilização? Aí você já cai dentro da lei de drogas mesmo, pode ser considerado algum tipo de tráfico ou distribuição, então só pode plantar quem foi permitido judicialmente, quem buscou a justiça para conseguir esse direito. Caso contrário, você se encaixa dentro da lei de drogas. Diretora, para a gente que está de fora dessa discussão, para a gente que é leigo, vamos dizer assim, fica parecendo que se o produto for feito à base de um insumo que não é fabricado no Brasil, ele pode sair mais caro. Isso tem algum fundamento? Ou muitos dos medicamentos aqui do Brasil já são à base de insumos importados? Sim, grande parte dos medicamentos que são comercializados no Brasil, as matérias-primas, os insumos são importados. Estima-se que em torno de 95% dessas matérias-primas sejam importadas, não sejam de produção nacional. Quanto à questão do plantio, aqui levar uma redução de custo da produção, esse estudo ainda não foi feito. Então, a gente ainda não consegue fazer uma inferência que a produção nacional levaria diretamente a uma redução de custo. Esses produtos, esses insumos, normalmente eles são negociados e discutidos em bolsa de valores, em commodities, então a variabilidade de preço ela é muito perene em relação ao mundo. Então não sei se uma produção no Brasil ela traria necessariamente uma redução de preço desses produtos, até porque os produtos importados, os insumos importados que têm que atender o padrão farmacêutico, eles já são muito bem estabelecidos em outros países e a produção nacional teria que se adequar a esse padrão farmacêutico que demoraria para chegar produto na prateleira com produção nacional. E a fiscalização do plantio também teria que ser bem grande, bem estabelecida, né? Esse também é um grande desafio, considerando as dimensões do Brasil, considerando a nossa realidade. Não dá simplesmente para você utilizar um modelo internacional, incorporar no Brasil, sem levar em consideração a nossa realidade e a dimensão do Brasil. Alguns países que fizeram isso estão tendo problema também relacionado a descaminhos. O Brasil, para fiscalização, ele não conta só com o apoio da Anvisa, ele contaria também com o apoio do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e deveria entrar nessa solução também as polícias, os órgãos de agricultura. Então, é realmente uma cadeia complexa para o processo de fiscalização. Doutora Luciana, agora ainda falando do custo, atualmente a gente sabe que esses produtos têm um custo muito caro, que tem levado a muita judicialização para fazer com que o Estado ou os planos de saúde arquem com esse valor, né? Se espera que tenha uma mudança ou ainda vai continuar muita disputa na Justiça? Com certeza vai continuar uma judicialização muito grande. Esse medicamento ele pode acabar se encaixando dentro dos aspectos de alto custo e já teve uma decisão do STF em relação a isso. Então, você ter o registro na Anvisa faz toda a diferença porque foi um dos requisitos apontados pelo STF para você conseguir requerer medicamentos de alto custo na Justiça. Então, inclusive, a própria regulamentação da Anvisa, ao tratar esse como um produto que pode ser registrado nacionalmente de forma muito específica,
específica e muito clara, traz até uma segurança para o próprio paciente entrar na justiça e buscar, porque isso, se antes não tivesse como um requisito, não era permitido, de acordo com as últimas decisões das Cortes Superiores. E isso também vai facilitar um debate sobre a possibilidade de você pedir para um plano de saúde, você ter a internalização dele como um produto do SUS, mas claro que isso daí ainda vão ocorrer ainda muitos estudos até se transformar de produto para medicamento e todos esses outros debates que são necessários para entender quais são os efeitos desse medicamento, o que vai significar esses tratamentos, até você conseguir realmente chegar no ponto final, que é o paciente, mas atualmente você pode entrar sim na justiça para buscar esse direito. A gente tem até um dado aqui, olha, que em 2018 o Ministério da Saúde gastou R$617 mil para comprar esse tipo de medicamento, mais do que o dobro do que o ano anterior. É muita gente precisando de um medicamento, né? Com certeza, e cada vez mais pacientes que começam a entender esse como um possível tratamento. Então, você vai quebrando, inclusive, o próprio tabu do que significa um tratamento de um produto à base de cannabis. É muito importante distinguir o que é maconha e o que seria um produto à base de cannabis, que é completamente diferente. E hoje em dia ainda tem muita essa confusão, diretora? Muita gente, quando escuta, já pensa em outra situação? Eu diria que esse foi um dos grandes desafios da regulamentação, apartar essas discussões, essa polarização relacionada o que é maconha, o que é um produto para fins medicinais. A Anvisa passou por algumas adversidades para fazer essa discussão, mas eu acho que a gente chegou a um ponto final e está bem claro que a finalidade é terapêutica. O produto da cannabis ele é apartado de uma discussão relacionada à legalização da maconha, às discussões relacionadas à liberação. A gente está falando de um produto que tem a finalidade de trazer um bem melhor para o paciente. Agora, essa resolução trata de um prazo ali de 3 anos, ela é temporária. Por que isso? Porque foi uma das grandes discussões, 3 anos, por que 3 anos, né? E o que a gente levou em consideração? Existem muitos estudos em andamento, inclusive fora do Brasil. A França tem feito uma condução de um estudo com em torno de 3 mil pacientes, o próprio Reino Unido também fazendo um estudo com em torno de 20 mil pacientes. A gente acredita que depois de 3 anos o cenário de avaliação da cannabis seja um cenário muito diferenciado, porque esses produtos eles têm a finalidade de tratamento. Se eles têm a finalidade de tratamento, eles devem migrar para a categoria de medicamento, para ser regularizado como qualquer medicamento no Brasil. A autorização do produto ela tem validade por 5 anos. E a regulamentação, em 3 anos, ela deve ser revista para verificar se ela vai manter essas diretrizes, se ela vai alterar as diretrizes no sentido de regularização de produtos da cannabis. Isso foi uma realidade mundial, alguns países também vêm fazendo esse movimento e é muito importante trazer a previsão de uma revisão. Isso dá segurança para quem vai investir, para quem vai discutir, saber que o tema vai passar por um processo de atualização. Nesse sentido, entendeu-se que 3 anos era um prazo adequado para que o Brasil já tivesse conhecimento, tivesse maturidade para fazer uma revisão regulatória. E temporário ou não, essa resolução pode ser considerada um grande avanço, doutora Luciana? Com certeza, exatamente pelo que a gente pontuou antes, traz uma segurança muito grande e, inclusive, a partir do momento em que a Anvisa também traz esses 3 anos, ela estimula, inclusive, pesquisas nacionais, estimula com que haja uma continuidade, que os pesquisadores venham compreender como que funciona esse medicamento na própria população brasileira. E a partir daqui a 3 anos, a gente vai ter toda uma nova realidade em que vai se compreender muito melhor esses medicamentos. E a gente está falando aqui de muitos estudos, o plantio não pode ser feito aqui, mas a fabricação a gente já falou que pode. Isso deve incentivar também a nossa indústria a buscar mais conhecimento para poder começar a fabricar aqui? Com certeza. A partir do momento em que você tem essa possibilidade de você ter essa produção nacional trazendo os insumos, você traz um estímulo à indústria nacional para fazer esse medicamento aqui no Brasil. E aí, essa empresa que decidir fabricar aqui, doutora, o que ela precisa fazer para poder conseguir? A indústria farmacêutica é um mercado muito regulado no Brasil, né? A gente poderia dizer que a nossa indústria, hoje, ela atende a padrões internacionais.
Nós somos uma autoridade reconhecida internacionalmente nesses padrões internacionais, o que eleva o nível da nossa indústria. Então, uma indústria precisa ter uma certificação de boas práticas de fabricação emitida pela Anvisa, o que a maioria das nossas indústrias farmacêuticas já possuem. Ela precisa ter uma avaliação da qualidade desse produto. Ela precisa enviar para a Anvisa todos os dados de avaliação da qualidade do produto. Ela precisa acompanhar o pós-mercado, após o produto estar disponível, acompanhar os pacientes, acompanhar os seus efeitos, acompanhar a qualidade do produto no mercado. Então, esse é um mercado que já é muito regulado, ele já faz isso facilmente na sua rotina do dia a dia. E o produto da cannabis entra como mais um produto para que esse setor possa comercializar, possa acompanhar os pacientes e trazer esse benefício da produção nacional e do conhecimento para o nosso país. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Antes, doutora Luciana, eu queria só uma dica final da senhora para o paciente que depende desse tratamento, a partir da resolução. Que tipo de cuidado ele tem que ter para ele não ter problema, chegar e conseguir comprar? A primeira parte é ele ir a um médico realmente e conseguir o talão azul, né, do talão B, para conseguir esse medicamento. Existe uma prescrição que é diferente das prescrições tradicionais de você buscar esse medicamento como qualquer outro. Você precisa de uma prescrição muito especial e também compreender quais são os efeitos desse tratamento e principalmente algo que é muito importante, a partir do momento em que a gente está falando de um produto, você precisa de um termo de consentimento livre e esclarecido, porque você vai estar se tratando de um medicamento, de um produto que ainda está em fase experimental. Então, isso é fundamental para o paciente compreender que esses medicamentos estão sim ainda em uma fase experimental e precisa desse termo explicativo e que ele peça para o médico dele explicar tudo o que significa a utilização desse medicamento. Bom, nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui e todos os esclarecimentos. Muito obrigada pela participação. Nós agradecemos. Eu agradeço muito, é sempre um grande prazer vir falar sobre saúde aqui com vocês. E o Fórum fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias da TV Justiça também nas nossas redes sociais, YouTube, TV Justiça Oficial e Twitter, @TV Justiça. Até o próximo programa. Tchau!